Glória a Deus por mais uma vez. Aqueles que não estavam no início do culto, né? Que bom vê-los. Aqui o pastor Gerra, a pastora Roseli, né? Que fazia tempo que não nos visitava, não? É uma alegria vê-los e cada um de vocês que estão aqui conosco. Irmãos, vocês se consideram alegres, felizes? O crente, mesmo não sendo rico, tem todo motivo para ficar alegre e feliz. A Bíblia diz. Em Tiago diz assim: meus irmãos, considerai-vos motivo de grande alegria o passar por várias provações. Então, até a hora que você está passando por provas, você tem que estar alegre. É difícil a gente entender isso, né? Irmãos, olhando assim, né, a gente tem que olhar para frente. Principalmente hoje, primeiro culto do ano, mas assim, olhando o que foi 2017, acompanhando aí as famílias, o nosso ministério, quantas lutas, então, quantas lutas e quantas tribulações. Então, se eu ver vocês entrando rindo aqui, né, não me surpreende nada, porque realmente 2017... dá para contar nos dedos da mão as famílias que eu saiba não tiveram lutas. Se tiver alguém que não teve luta, fala para mim. Mas assim, a palavra diz: tende motivo de grande alegria o passar por várias provações. Então nós temos que ficar alegre. Mas por quê, pastor? Porque Tiago fala assim: sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, sabendo que a perseverança deve ter uma ação perfeita para que sejas aperfeiçoados. Então, se vocês lembrarem, quando o povo de Israel foi, né, liberto lá da escravidão, eles tiveram que enfrentar um deserto, 40 anos. Para quê? Para ser aperfeiçoados. O deserto, sofrimento, aquelas restrições. Quando você fala deserto, você fala limitações, né? Você não tem lá no deserto, quem está atravessando um deserto a pé, ou como foi o povo de Deus, conforto. Então você tem restrições. Nada como você está na cidade, você tem água na torneira, você tem um banho, você tem isso. Então, eu queria dizer para os irmãos o seguinte: nós temos motivos de grande alegria. Seja porque você foi muito bem sucedido, seja porque você teve várias provações. Assim diz a Bíblia: tem de motivo de muitas alegrias. Por quê? Porque ela vem para nos aperfeiçoar, para tratar com a gente. Isso todos nós que estamos já seguindo o Senhor já há algum tempo, nós já aprendemos isso. E ela vem... E você tem que aprender com ela, tem que tirar as lições dela. E uma vez eu preguei aqui, se você teve um problema sério na sua vida, se você teve um problema sério na sua vida, seja um período longo de desemprego, seja problema de enfermidade, seja problema na família, né? Aquelas perdas... Se você não melhorou com aquilo, se aquilo lá não serviu para melhorar a sua vida, se prepara porque ela vai voltar. Porque Deus trabalha para nos aperfeiçoar. Elas vêm para nos consertar. Se aquilo que vem, a sua vida continua o mesmo. Se você, desculpa a palavra, é um cabeça dura, e Deus fala assim: não, eu tenho que ensinar esse menino aí, eu tenho que ensinar. Porque senão vai ficar batendo cabeça até quando? Então acontece alguma coisa na nossa vida e nós não aprendemos, nós não tiramos lição daquilo, nós continuamos a mesma pessoa. Olha, vai voltar. Então, enquanto a gente não aprender, Deus não desiste. Não foi o que nós cantamos aqui? Deus não desiste de você, não desiste. E o pai que ama, ele corrige. Mas a palavra de hoje, o Senhor está dizendo o seguinte: nós tivemos muita luta em 2017,
2018 é um outro ano, um outro desafio, mas a vida continua. E como o pastor Rodrigo pregou domingo passado, não é porque mudou o ano que as coisas vão ser diferentes, né? As coisas, os nossos desafios vão continuar. Eu tirei alguns dias de férias, né? E segunda-feira eu volto a trabalhar. Todas as encrencas que eu deixei lá, com certeza estão me esperando, né? Você que estava viajando, estava de férias, volta ao trabalho, está lá, né? Mas graças a Deus que o Senhor nos dá a direção. Agora, falando de férias, irmãos, eu não sei se com você é assim também, mas assim, é muito bom tirar férias, não é verdade? Eu tirei 20 dias de férias, aliás, 2 semanas de férias, mas não tira férias de Deus, pelo amor de Deus. Deus não tira férias da gente. Você já pensou se Deus saísse de férias e a hora que você precisasse dele, estou de férias. Estou de férias. Você já pensou o que nós seríamos? Que caos seria se Deus tirasse férias da gente? Então não tire férias de Deus. Não saia da presença do Senhor, né? Não folgue, porque a palavra diz, né? O maligno é como leão ao derredor buscando alguém para tragar. Sai de férias, espiritualmente falando, né? Sair de férias, nós temos que sair de férias. É um momento, né, que a gente descansa com a família, mas não saia de férias de Deus, porque senão o estrago vai ser grande, né? A essa hora que você folga, que você sai da presença de Deus, como é que Deus vai te agir? Vai agir na sua vida? Se você está longe. Então, mas enfim, eu oro para que todos aqueles que estão de férias não estejam de férias de Deus. Então, olha, eu estou de férias, mas de Deus não se sai de férias. Pensa o contrário, se ele sair de férias e nós batemos lá, e cadê Deus? Está de férias, hoje ele não está atendendo, né? Então a nossa vida estaria complicada. Irmãos, mas assim, a introdução para a palavra de hoje é muita preocupação que a gente tem sentido. E todo tipo de problema nós temos visto. E mais, Deus é um Deus que cuida de nós. É um Deus que tem, assim, colocado os seus anjos 24 horas trabalhando em nosso favor. Aquele que não saiu de férias de Deus, com certeza viu a mão de Deus agindo. E Deus está falando hoje, né, na palavra que nós vamos ver aqui, está em Isaías 40:31. Essa semana eu estava de férias, né? Viajei e tal, mas orando, buscando a direção para a palavra de hoje, o Senhor voltou a trabalhar aquilo que Ele já tinha me falado domingo passado aqui. Né? Domingo passado eu li aqui uma palavra que o Senhor, na hora que eu subi aqui, Ele me colocou no coração de ler para os irmãos, Isaías 40:31. Que fala o seguinte, para você que passou um ano, cansou, trabalhou, aquele que lutou. Uma vez, essa semana, no Ano Novo, eu passei na praia com a família, e eu passei na praia da Enseada, assim, no Guarujá. E aí eu lembrei, eu estava andando com o pastor João, o meu cunhado, e o meu cunhado, né? Eu falei assim, olha, nesse lugar aqui, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, 20 anos não, mais, o Rodrigo acho que tinha uns 2 aninhos, eu quase, né, Deus não deixou, quase que eu me afoguei aqui nesse lugar, né? Eu estava ali na praia, estava eu, o meu cunhado Ivo, a minha cunhada Alice e a Neuza, e as mulheres estavam lá na praia, sentadas lá na barraca, com a cadeirinha tranquila, e eu e o meu cunhado estavam na água. E meu cunhado, ele não gosta muito de entrar na água, e eu fui entrando na água, e aí eu falei assim, olha, vamos ver se aqui no mar também dá para boiar.
Aí eu falei, vou ver se eu consigo boiar, porque eu estava lá na piscina boiando, gostoso, né? Quando você consegue equilibrar em cima das águas, né? Aí eu comecei a boiar no mar. Falei, eu consigo. Aí era gostoso, né? Que vinha a onda, me levantava, passava a onda, descia, que gostoso, né? E ali... Aí eu fui percebendo que o meu cunhado estava ficando distante, né? E eu falei, caramba, né? Ele já está muito longe, eu tenho que voltar. Estou muito longe da praia, né? A hora que eu desci, assim, porque eu pus o pé no chão, o pezinho fez assim, não achou nada. Falei, meu Deus, está fundo aqui, né? Ainda bem que eu sei nadar. Aí eu peguei e falei, ainda bem que eu sei nadar, né? E nadei uns 3 metros para frente, e a onda me levou uns 4 para trás. Opa, o que é isso? Mas ainda, calma, que eu sei nadar. Né? E tá. Nadei uns 3 metros, a onda me levou uns 4 para trás. Calma, e naquilo assim, falando, calma, não se apavora, que você vai sair dessa, né? Aí comecei, nada e volta, nada e volta. Daqui a pouco, o braço aqui estava pesando uns 50 quilos. Começou a endurecer o braço. Começou a querer dar cãibra de tanto nadar. Eu, calma. Aí nisso veio uma onda e me cobriu a cabeça, entrou água nos narizes e eu já perdi o controle. E não tem coisa pior quando a gente perde o controle da situação, né? Olha, não demorou 10 segundos, eu já estava no fundo do mar. Eu já estava vendo as algas, o fundo do mar. E naquela hora, isso aí foi mais de uns 30 anos, fazem mais de 30 anos. Eu não tinha ainda conhecimento da palavra, não tinha Jesus no coração, mas eu criei em Deus. Eu falei, Deus, me tira daqui, né? Na hora que eu falei, Deus, me tira daqui, a ponta do dedão pegou na areia e a onda não me levou para trás. Aí veio uma outra onda, me levou para frente. Daqui a pouco eu saí andando, passei um sufoco, nasci de novo. Nasci de novo. O meu cunhado estava lá todo branco, falou assim, puxa vida, eu não sabia se eu avisava as mulheres, eu estava vendo você se afogando, não sabia. Eu falei assim, ainda bem que Deus cuidou de mim. Meu irmão, às vezes, na nossa luta, a gente começa a cansar. E no nosso dia a dia também, essa luta contra as coisas, né? É problema daqui, problema de lá. E principalmente, né? Se você é uma pessoa que fez um propósito com Deus, e tem um propósito, vem lutas fortes para te desanimar. Se você falou assim, não, eu creio que Deus está na minha família, aí parece que as coisas começam a provar se você tem realmente aquela fé que você disse que tinha. É só você fazer uma profissão de fé que vem uma situação, tem hora que eu vejo que é Deus provando, mas tem hora que eu vejo o inimigo, assim como foi lá quando o povo de Deus estava sendo resgatado do Egito. O povo não começou lá, poxa vida, lá no deserto, lá no Egito eu tinha alho, eu tinha couve, tinha repolho, tinha isso, tinha aquilo, e aqui no deserto começou a reclamar. Então, ou seja, a pessoa está sendo salva, mas o inimigo vem e mostra que não, que aquilo lá está ruim. Então a luta vem, e vem para cansar você. A luta vem para te desanimar, para falar para você, olha, você você está no lugar errado. Mas Deus está falando para nós aqui, em Isaías 40:31. Se você, tem passado por lutas e tem sentido esse cansaço de lutas, corre para pagar uma despesa que acontece, um problema com o carro, agora é um problema de enfermidade, agora é isso, agora é aquilo. E tem hora que a pessoa chega num ponto e fala assim, eu não estou dando conta. Tem hora que a pessoa começa a querer jogar a toalha. Eu não estou sabendo, eu não estou dando conta, eu não estou sentindo que eu vou romper, né? Que nem eu lutava contra a água e falava, eu não estou dando conta. Eu nadava, e ainda que eu sabia nadar, eu falava, ainda bem que eu sei nadar. Mas, irmãos, quando você acha que você está no controle da situação,
Deus às vezes te coloca você num ponto onde você vê que você não tem mais controle. Eu cheguei no fundo do mar. Olha, eu lembro perfeitamente, faz uns 30 anos, de ver algas. Eu nunca vi algas, nem assim, fora da água. Mas eu via algas lá no fundo do mar. Deus deixou que eu visse, e na hora que eu clamei a Deus, Deus me tira daqui, né? Que eu clamei a Deus, eu senti a unha do pé pegar na areia. E foi o suficiente. Então, Deus está falando assim, se você está aqui nessa noite, eu não sei as suas lutas, mas tem pessoas que estão às vezes passando por lutas, que o cansaço está vindo, você virou o ano, está começando o ano, e você fala assim, mas eu não estou vendo refresco. É um atrás do outro. É um atrás do outro. Deus está falando para você e para mim, nessa noite, Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor, Ele renovará suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que eu quero agradecer, Pai, estar aqui nessa noite, nesse culto, que onde nós já entregamos ao Senhor a nossa adoração, já falamos, Senhor, te quero, Senhor, te busco, Senhor, te quero mais e mais, porque a minha vida sem o Senhor não tem sentido. Pai, nesse momento, Deus, a Tua palavra veio falar para nós sobre aqueles que esperam no Senhor, que o Senhor renovará suas forças, o Senhor fará subir com asas como asas de águias, que nós correremos e não nos cansaremos, andaremos e não teremos fadiga, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, através dessa palavra que o Senhor está trazendo para nós, eu peço agora que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor Deus, nessa mensagem de hoje, porque eu sei que a luta está pesada para muitas pessoas, Pai. Eu sei, Pai, que é privilégio de poucos estar aqui apenas, Senhor Deus, para adorar, porque tem muitas pessoas que entraram aqui para começando um novo ano. Senhor, Senhor, quando que eu vou ter um refresco? E o Senhor está dando essa palavra. Fala conosco, Pai. Traz para nós o entendimento dessa palavra. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, glória a Deus que você está aqui hoje para ouvir essa palavra. Mas a palavra diz que os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor. Eu quero fazer essa pergunta. Primeiro, para a gente começar. O que é esperar no Senhor para você? Principalmente no mundo que nós vivemos, esse mundo high-tech, né, que as pessoas hoje querem tudo na hora. Né? Ninguém mais tem paciência de esperar, não é verdade? Antes, quando começou a internet, eu lembro que era uma linha de escada, você começava, ficava lá uns 5 minutos para conectar. E quando eu conectava, né, você falou, agora eu consegui. Hoje, você recebe uma mensagem, um videozinho, quando você aperta lá, que ele começa a dar 3 voltinhas, você já quer jogar fora, né? Você não tem paciência mais, nem para o vídeo abrir. 10 segundos é uma tristeza, não é verdade? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então, imagina como as pessoas antigamente viviam melhor que a gente. Por exemplo, na época que quando eu casei, né, há 40 anos atrás, que eu mudei para Campinas para preparar. Eu e a minha esposa moravam em Pompeia, né? Mas como eu queria fazer carreira no banco, sabia que Pompeia era uma cidade pequenininha, continua pequena ainda, tem 18 mil habitantes. Eu falei, eu vou para Campinas. Aí eu fui para Campinas na frente, fui em março e casamos em junho. Naqueles 3 meses, a gente se comunicava
Quando, às vezes, para mandar uma carta, uma coisa, era uma semana para a carta chegar. Então, hoje, não tem esse negócio, né? Você já pensou você esperar uma carta do exterior, então? Né? Então, as pessoas aprendiam, sabiam o que era esperar. Hoje, as pessoas não têm paciência de esperar. As pessoas querem a coisa, né? Apertou a tecla, já muda de programa, já muda de tela, já faz isso, faz aquilo. Se demorar, já não presta. Irmãos, quando nós falamos aqueles que esperam no Senhor, esperar no Senhor, primeiro saber esperar, porque Deus, Ele tem as coisas no tempo certo. Né? Lembra aquela música que nós cantamos aqui? Jesus, plano melhor, né? Nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua vontade é a mais linda, né? Então Deus tem o tempo certo para as coisas. Quando nós não sabemos esperar em Deus, nós atropelamos as coisas e começamos a fazer pela nossa mão. E aí, Deus não age, Deus não está agindo. Mas, irmãos, Deus, aquela promessa que Ele tem para você, Ele já está trabalhando desde a eternidade. Mas assim, as coisas não acontecem do nada. Quando eu começo a examinar, a coisa que eu mais aprecio assim, né, com Deus é ver quando Ele está agindo na minha vida, na vida de uma pessoa, e eu vejo a mão dele 1 ano atrás, mexendo as pedrinhas, né? Colocando uma situação aqui, ali, você perdendo o emprego para poder entrar naquele emprego que Ele queria, você não sabe por quê. Às vezes uma situação, uma pessoa que você nunca imaginava, é aquela pessoa que vai ser um anjo que Deus colocou na sua vida. E a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. O que é esperar no Senhor? Primeiro é confiar no Senhor. Primeiro é crer que Ele existe. Né? Por que então, naquela hora, você que fala assim, eu creio que Deus existe. Né? Todo mundo aqui que está aqui, com certeza, crê que Deus existe. Mas por que naquela hora que a coisa está apertada, você quer resolver tudo no braço, e depois que você tentou de tudo, você falou assim, agora eu vou falar com Deus. Não é verdade? E Deus fala assim, ei, psiu, né? E eu aqui? E eu aqui? Não, só... Então, depois que você fez, cansou, bateu cabeça, fez isso, fez aquilo, agora vou tentar com Deus. Quem sabe Ele resolve meus problemas. Irmãos, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, Ele renova as suas forças. Primeira coisa. Então, eu queria dizer para vocês que às vezes nós nos enfraquecemos. Por quê? Porque nós não vamos, no primeiro lugar, falar com Deus. Pastor, todas as coisas minhas eu vou resolver com Deus. Calma, não é assim. Né? Confiar em Deus não é ser uma pessoa passiva, mas é ter certeza que Ele está no controle. Saber que Deus, quando te fez, Ele tem um plano para a sua vida. Deus não abre mão de você, não foi isso que nós falamos? Por mais que você já tentou desistir de Deus, Deus nunca desistiu de mim e nem de você. Às vezes tem dia que você não quer nem saber, Deus fala, tá bom, eu espero passar esse bico torto aí para você voltar, para a gente começar a conversar de novo. E quantas vezes nós perdemos tempo de ouvir Deus falar conosco? Irmãos, uma coisa, se você não tem costume, talvez não tenha oportunidade, mas falar com pessoas assim, experientes de vida, com o seu avô, né, de repente o bisavô, ou pessoas conhecidas assim, antigas, para um pouco para ouvir essas pessoas falarem. Como que é a experiência de vida? A vida nos ensina. E Deus nos ensina através da vida. Mas às vezes nós queremos aprender, assim, é na hora, né? Aquela high-tech, tem que ser agora.
Então nós perdemos a oportunidade. Então, quando nós falamos assim, confio em Deus. Mas em que momento você confia em Deus? Depois que você quebrou a cabeça, depois que você já piorou mais a situação. Quantas coisas às vezes estavam na sua frente e você não falou com Deus, você não buscou ouvir a Deus, você já foi tentar resolver do seu jeito. Então, nós esquecemos em quem nós cremos, nós esquecemos que existe um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes da minha vida, da sua vida. Tanto na área familiar, no seu trabalho, no seu estudo, como principalmente na área espiritual, porque Ele tem um plano para nós. Deus marcou um encontro conosco na eternidade, amém? E Ele está esperando. Aquele que for fiel até a morte, né, receberá a coroa da vida. Então, nós temos um plano, Deus está esperando a gente. Mas assim, uma coisa que na preparação dessa palavra, às vezes quando a gente fala assim, você se lembra quando você começou a conhecer a palavra? Falava-se muito do pecado, né? Você falou, o que é pecado? E aí, pecado, para mim, né, desde antes de conhecer a palavra, que eu já havia falado de pecado, pecado é não matarás, não roubarás, né? Não adulterarás, não cobiçará a mulher do próximo, né? Mas, irmãos, se você for ver, lá em Êxodo 20, que fala dos 10 mandamentos, embora Jesus já traduziu eles em 2 grandes mandamentos, mas quando Josué escreveu, Deus deu os 10 mandamentos para Josué, o primeiro mandamento, amarás, não terá outro Deus diante de mim, né? Então, Êxodo 23, não terás outro Deus além de mim. O segundo mandamento, que já vem, assim que Deus é um Deus assim, zeloso, Deus é um Deus ciumento, Deus não quer que você tenha outro Deus, isso aí é primeiro mandamento, não terá outro Deus diante de mim. Primeira conversa conosco é isso aí. Aí, o segundo mandamento que ele coloca, qual que é? Ele fala em idolatria. Ele fala aqui, ó, não farás para ti imagens esculpidas, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não curvará diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Irmãos, não é por acaso que esse mandamento está em segundo plano. Depois que ele fala, não terá outro Deus diante de mim, ele fala de idolatria. E aí as coisas são interessantes, né? Esses dias atrás, um parente meu perguntou, olha, eu queria uns conselhos, que ele estava tendo uma dificuldade com a mulher dele, namorada, não era mulher. E ele estava, a vida dele estava para se decidir se ele continuava com aquela pessoa ou não. E ele falou o seguinte, eu tenho levado ela para a igreja, até levado em assistir um culto, estudo bíblico, mas ela, como ela é formada, né, tem um curso superior, ela é dentista, uma pessoa, quando a pessoa é um pouco, acaba estudando coisas que tira da lógica de Deus. A pessoa começa a se formar e começa a se afastar de Deus. E ela falou que não acreditava em Deus, na Bíblia. Ela acreditava em Deus, mas não acreditava na Bíblia. Eu falei, olha, continua orando com ela, para ela, né, entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela não crê, se ela quer em Deus, ela tem que crer na palavra. Uma coisa está ligada à outra. Então, como é que ela pode crer em Deus e não crer na palavra? Aí esse meu parente perguntou assim, escuta, o que você acha da pessoa que acende vela? Eu falei, tá mal. Tá mal. A pessoa que acende vela tá brava o negócio aí. Por quê? Primeiro, nós servimos a Jesus, que é luz.
Se ele é luz, para que você vai acender vela para quem está na luz? Não tem sentido. Para quem que se acende vela? Para quem está nas trevas. Então você está acendendo vela para quem está nas trevas. Então não é um bom sinal. Se ela está acendendo vela para alguém, então essa aí é adoração. Até, veja bem, a palavra diz aqui, né? Idolatria, a palavra diz assim: não farás para ti imagens esculpidas, nem figura alguma, né? Do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Nem te curvarás diante dela, nem cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Então, Deus está falando com todas as letras. Aí, se você tem uma pessoa que acabou de vir para Jesus, né? Que se converteu, aceitou Jesus como seu Senhor, mas ainda está no entendimento, no processo. Eu não chego, assim, uma pessoa que é recém-convertida, eu não chego já a falar assim, ó, agora a primeira coisa que você tem que fazer é tirar todas as imagens da sua casa. Calma, o Espírito Santo é que vai fazer na obra. Você vai e fala assim, olha, não, eu tenho uma imagem lá, que lá é pecado. Olha, se você ficar prostrado diante da imagem, sim. Mas se ela está lá, você não está adorando, agora a pessoa acender vela, ela está adorando. E aí, não adorará, né? Não prestará culto, nem adorará. Aí, eu falei assim, tá mal. Acender vela, né? É mais do que ter uma imagem que daqui a pouquinho, né? Por exemplo, a pessoa foi tocada, o Espírito Santo incomodou ela tirou, limpou. Não precisa você mandar, é o Espírito Santo que faz a obra. A pessoa fica, por que eu vou ter essa imagem aqui? Né? Eu lembro que uma vez, logo que nós convertemos, tinha um Jesus, né? Uma figura de Jesus côncava. E aí, o nosso pastor era muito sábio, né? Ele ensinou isso, olha, você não tem que ficar cultuando imagem, porque está escrito na Bíblia. Mas ele não mandou arrancar todos os santos de casa. Aí, aquela imagem de Jesus, né? Um rosto de Jesus côncavo. Um dia a Neuza passou lá e falou, epa, parece que ele está me seguindo, vou para lá. Falou assim, esse negócio está certo, não, vou sair com esse negócio aqui de casa, né? E limpou, né, a casa. Ou seja, alguma coisa acontece porque não o Espírito Santo vai te incomodar. Mas aí, aquela pessoa... no processo, além de acender vela, ainda ela tinha uma crença e ela queria fazer um altar na casa dele. Eu falei assim, não, aí não. eu até aceito que a pessoa ainda não tenha sido convertida, mas trazer altar para dentro da minha casa, não. Aí eu estou sendo conivente com esse processo. Então, eu estou falando aqui de idolatria. Só dando um exemplo, né? Que existe idolatria, é uma coisa muito importante. Mas quando a gente fala em idolatria, as pessoas pensam que idolatria é ficar adorando o santo só. Adorando uma imagem. Mas não. Você sabia que a maioria das pessoas são idólatras a ele mesmo? O ego, o teu eu. Então, a pessoa que a vida inteira é só o eu, quando você pegar aqui esse exemplo aqui. Quando você aceita Jesus, você tem um trono na sua casa. Quem é que vai estar lá no trono? É o Senhor, né? Não é Ele que é o Senhor da sua vida? Pois é Ele que tem que estar no trono. Mas quando é você, o seu eu que está no trono, então... como é que fica aquela passagem de colocar Deus sobre todas as coisas, se lá no trono está você? Então, a minha vitória, eu começo o ano pensando na minha vida, na minha vitória, no meu trabalho, no meu isso, no meu aquilo, é tudo eu. Nas minhas conquistas, no meu projetos. Irmãos, quando a pessoa
você começa a conversar com alguém. E aquela pessoa é tudo eu, porque eu faço, que eu realizo, eu faço, aconteço e tal. Eu era assim. E achava que assim era o correto. Até que eu entendi que Deus não me quer para eu ser o Deus de mim mesmo. Ele quer que eu seja submisso a Ele, à vontade dEle. Eu tenho que pôr Deus no trono. E não eu. Quando você começa a sua vida, a sua semana, pensando só em você, na sua vida, no seu projeto, na sua família, é lógico que nós temos que pensar em nós. Não tenha dúvida. Nós temos que nos amar, porque se você não amar você, como é que você vai amar o seu próximo? Mas quando o eu está em primeiro lugar, em evidência, é idolatria. Agora, tem uma outra coisa que também acontece, que tem pessoas que é o contrário. É uma pessoa assim que fala assim, eu não sou nada. Eu sou um pobre coitado, nada que eu faço, eu nunca vou conseguir chegar em lugar nenhum, porque eu sou incompetente, porque eu não sou capaz. Você começa a colocar o inverso, você lá embaixo. Também é idolatria, porque você está falando no seu eu, que você deveria estar aqui, mas você não está aqui, que você deveria estar aqui, mas você não está aqui. Então, é idolatria também. Quando nós focamos em nós, o nós, se eu não tiver tal, eu não estou bem, se eu não conseguir, eu não estou bem. Calma, Deus é o Senhor. Então, nós temos que ter um plano da nossa vida, onde nós seremos vasos do Senhor, onde nós seremos aqui servos do Senhor, aonde entra o Senhor na minha vida, no meu plano, para o ano que começa? Essa é a pergunta. Então, quando nós falamos aqui de você estar, tudo é você, tudo é você, tudo é você, e não tem espaço para mais ninguém, Deus vai falar assim, e onde eu entro nessa história? Eu que te formei, eu que te dei a sua família, eu que te dei a sua sabedoria, eu que te dou a sua saúde, e aonde eu entro na sua vida? Então, por isso que, em primeiro lugar, é Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, diz a palavra. Agora, quando nós colocamos Deus em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, se der, eu lembro, como tem pessoas novas aqui, eu lembro da história daquele irmão serralheiro. Quem se lembra da história aí? Porque a Neuza, ele foi falar que ele estava prometendo vir à igreja. Então, só para lembrar, esse irmão serralheiro, né, ele não era cristão. E aí a Neuza, a gente dava trabalho para ele, porque era um bom serralheiro, e ele falava assim, olha, qualquer dia eu vou lá. E a Neuza falava assim, vai lá no domingo, vai lá. Tá. Aí uma segunda-feira, ele chegou lá em casa e falou assim, olha, dona Neuza, ontem quase que eu fui na igreja. Foi contando vantagem, né? Quase que eu fui na igreja, por um triz que eu não fui na igreja. Aí a Neuza se interessou, né? Como assim? Olha, eu não tinha nada para fazer. Eu falei, hoje eu vou lá. Aí o Espírito Santo usou ela e falou assim, ainda bem que você não foi. Porque Deus não quer ninguém que vai lá porque não tem o que fazer. Deus quer que você deixe aquilo que você precisa fazer para servir a Deus. Quando você fala assim, quando eu não tiver nada para fazer, eu vou servir a Deus. Deus fala assim, então vai morrer sem me servir. Por quê? Você acha que Deus quer a terceira, a quarta, aquilo que não está prestando mais? Você gostaria que alguém te desse uma coisa que não presta mais para nada? Ou para ver se esse negócio é tão bom, que como eu te prezo muito, eu vou dar para você. Não é assim que a gente sente valor nas coisas? Quando as coisas são tão boas que eu quero dar para a pessoa, é porque eu prezo aquela pessoa. Agora, quando você tem um negócio na sua casa, não presta para nada, está atrapalhando, é um lixo. Fala assim, esse negócio não presta para nada, eu vou dar para aquela pessoa. Muito bem, né? Muito bem. E pior é que as pessoas fazem isso para Deus. E depois quer o melhor de Deus, né? E Deus é tão bom que Ele já deu o seu melhor para nós.
mas Ele espera que a gente reconheça que Ele já deu o seu melhor e está pronto para dar tudo aquilo que nós precisamos, mas nós temos que reconhecer o ponto de Deus na nossa vida. Agora, Satanás é muito sutil. Satanás ou quer você vaidoso, ou quer você lá embaixo. Porque nesses dois pontos, que você não presta para nada, quem me dera eu prestasse para alguma coisa, porque na realidade você está dizendo, eu queria estar lá, né? Satanás está batendo palma, é assim que eu quero. Inclusive na igreja, na sua carreira cristã, né, é muito comum as pessoas, quando convertem, né, começam a receber a palavra, começam a se preparar para servir a Deus, aí é uma luta para chegar no ponto de começar a produzir. Né? O que é produzir? Assim, ter segurança para falar da palavra de Deus, de chegar com ousadia para convidar as pessoas para a igreja, não ter vergonha de levar a Bíblia, né, de falar da palavra de Deus. Então, tem imagina o seguinte, né? Tem uma linha aqui, tem uma linha, tá? Essa linha aqui é a linha que as pessoas, assim, é uma luta para chegar lá. Primeiro porque as pessoas têm uma luta para ler a Bíblia, para estudar a palavra, não vem no estudo bíblico, e quando vem no culto, às vezes não presta atenção. Mas aí, Deus está trabalhando, e você está crescendo, está preparando. Tá. Quando você chega naquele ponto, que é o ponto onde a pessoa começa a ser usada por Deus, para ser preparada para ser usada por Deus, Satanás vem e dá um empurrão nela, ela passa do ponto. O que é isso, pastor? Aí ela, ao invés dela se encher da palavra e buscar assim uma oportunidade e usar naquilo que Deus já preparou, ela começa a falar assim, mas o pastor não dá oportunidade. Aquela pessoa que está lá com o microfone, quem ele pensa que é para estar usando aquele microfone? Eu falaria muito mais. Ou seja, a pessoa, o Satanás é tão sutil que essa é a linha que a pessoa estaria preparada para servir a Deus. É uma luta para chegar aqui. Quando chega, Satanás dá um empurrão e ele passa de uma vez e fica lá. Ao invés de ser uma pessoa de coração de Deus, é uma pessoa que fica falando, criticando, né? Vendo as coisas erradas. Aí ele vê uma coisa errada, uma cadeira, olha, onde já se viu essa cadeira fora do lugar. Mas por que ele não põe no lugar? Não é verdade? Então as pessoas que se dá mais ao luxo de criticar do que de fazer, essa pessoa, com certeza, Satanás deu um empurrão para ela sair do ponto de ser olhos de Deus, de ser aquela pessoa coração de Deus, porque ao invés dela ajudar, ela só critica, ela só fala mal, Então, irmão, é uma luta para Deus, né, formar as pessoas, coração de Deus para a obra. Por quê? Satanás, ele segura. Quando a pessoa vai e faz força, que chega no ponto, ele dá um empurrão. Aí a pessoa já começa a se achar o tal. Quem é aquela pessoa para estar louvando lá? Quem é aquela pessoa pensa que é? Eu faria isso, eu faria aquilo. Olha se fosse eu, né? E quando é que você vai entender que Deus te preparou, te tirou, né, do poço no lamaçal e te limpou? Quem somos nós para reparar os outros? Porque nós estávamos numa lama terrível, Deus nos limpou, deu vestes novas. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, Deus, ele está trazendo nós para um novo... O ano passado, a primeira palavra do ano foi sobre unidade. E foi um ano muito difícil na família, na igreja, nos ministérios. Essa palavra unidade foi terrivelmente, realmente trabalhosa. E hoje Deus está falando para nós o seguinte, aqueles que aprenderam confiar no Senhor. E aí, tem uma palavra, Salmo 37:5, que é muito conhecido, que fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
e tudo mais Ele fará. 2018, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não é entregar e ficar sem fazer nada. Deus está falando para nós o seguinte, 2018, primeiramente, irmãos, esse ano é um ano muito parecido com 2014. Duas coisas que aconteceram em 2014 que quebrou o Brasil. Copa do Mundo e eleição. Vai acontecer de novo. Mas esperamos ter aprendido. A Copa do Mundo não é aqui no Brasil, mas muitas pessoas se perdem, né? É futebol, é não sei o que, tal. Tira a atenção. As pessoas, não, porque a seleção... Irmãos, a nossa seleção é a nossa família. É a obra de Deus que nós temos que ganhar esse jogo. O inimigo está lá, dando de pernada em muitas pessoas. Então nós temos que ficar atentos. 2018 vai ser um ano, assim... além dos feriados, né? Copa do Mundo e eleição. Vai tirar o foco de muitas pessoas. Mas nós não podemos tirar o foco daquilo que Deus tem nos chamado. Do chamado nosso, da nossa família, do objetivo. Então, o que nós queremos? Temos lutas? Temos. Tem muitas pessoas que ainda não viu a vitória, mas Deus está falando assim, calma, que ela está sendo trabalhada. Tem muita coisa que você ainda não viu acontecer, porque não chegou o tempo, mas confia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Deus está trabalhando, Deus não está parado. Irmãos, eu queria que você entendesse o seguinte, né? 2018, vai ter muita distração para a gente perder o foco. Mas nós temos que saber aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, se é um sonho, se é um projeto, Deus está conosco. Deus tem nos dado sabedoria. Então, quantas e quantas coisas nós já não realizamos, coisas tremendas. Mas quando a gente perseguiu aquele foco, quando nós não desistimos. Agora, quando você começa para lá, aí depois chega alguém e fala, não seria para cá, você perde o foco. Então, na nossa vida, nós temos que estar firme com o Senhor. Deixar Deus falar, muitas coisas às vezes que nós temos nos perdidos. Aí a pergunta é a seguinte, aproveitando que é um ano de eleição, o brasileiro reclama muito, né, do governo. E quem quer que elege o governo? Somos nós. Irmãos, o Brasil foi virado de perna para cima. O Brasil foi virado de perna para cima. Ou seja, Deus permitiu mostrar o joio e o trigo. Não mostrou? Estamos vendo aí? Então, esse ano é o ano de eleição. Então, primeiramente, primeira pergunta, quem vai governar o Brasil? Depende de quem nós elegermos. Então, por favor, seja responsável para depois não reclamar. Antes que seja tarde, seja responsável. O que é isso, pastor? Por que você deixa para chegar no dia da eleição e falar em quem eu vou votar? Dá um palpite. Ou então, você vai indo lá para a sua zona de eleição, você cata um papelzinho do chão, aquele que está menos amassado, e de repente é um cara do PCC, que você está colocando lá para ser o seu governante. Irmãos, aonde está a nossa responsabilidade? Começa aí. Nós não estamos aqui, a nossa igreja, não temos nada com partido nenhum, mas nosso partido é Cristo. Mas a responsabilidade é nossa. Por favor, não podemos mais ficar só reclamando, nós temos que agir. Né? E o agir é o seguinte, tenha interesse por quem vai governar o país. Não caia no absurdo de dar o seu voto para eleger uma pessoa que já fez tanto estrago para as famílias, para tudo de ruim que já estamos vivendo. Estamos pagando um preço alto pela nossa negligência naquilo que nós elegemos até aqui. Então, esse ano é um ano de eleição. Então, a primeira coisa que eu falo com muita consciência,
não estou falando de política, estou falando de cidadania, né? Toma um minuto de responsabilidade naquilo para a nação, pensa em quem vai ser seu voto, começa a pensar para poder, quando chegar lá no dia da decisão, você está convicto de que você está fazendo uma coisa certa e não cumprindo, né, a sua obrigação. E nem anule o seu voto. Eu vou colocar em branco, eu vou arriscar todo mundo e tal. Não perca a oportunidade de fazer alguma coisa útil pelo nosso país. Você está fazendo pelas famílias, você está fazendo pelos seus filhos, pelo nosso futuro. Amém? Bom, então, a primeira coisa, 2018, é quem é que vai governar o nosso país, é responsabilidade nossa. Se cada um tiver essa consciência, nós vamos ter uma condição melhor. Podemos não ter um melhor dos mundos, mas não vai ser o pior. Então essa é a primeira coisa que eu falo para vocês. Agora a segunda coisa, quem é que vai governar a sua casa? Então nós temos que, é lógico que é o Senhor. Então que seja o Senhor. Então, primeiro, vamos colocar o Senhor no trono na nossa vida. Vamos orar para Ele, vamos pedir direção, as decisões na sua casa. Se você tem lutas, não esqueça que o Senhor é o nosso comandante. E Ele vai à frente. Ele falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu estou com vocês. O Senhor está na nossa luta. E o Senhor tem, muitas vezes eu estou orando ao Senhor, e clamando, e Ele, nós temos que orar, interceder, mas e você? Será que a igreja está nesse mesmo propósito? As pessoas estão reclamando, mas não estão orando. Então vamos fazer um ano de oração, colocar um propósito na nossa vida e colocar isso em oração, chamar a família para orar junto. Olha, você não tem coisas que não é interesse da família? Tira um momento, faz um propósito com Deus de fazer um momento de oração uma vez por semana, né, com a família. Vamos orar. Olha, se o propósito de vocês é comprar uma casa, um exemplo, vamos orar. Se o propósito é isso, é aquilo, vamos orar. Onde as crianças começam a entender a dependência que nós temos de Deus. Quando você faz tudo no braço, as crianças falam, olha que legal, meu pai comprou, minha mãe comprou. Então, onde que entra Deus na sua família? Qual a cultura que você está dando para a sua casa? Então, se o seu casamento tem luta, o diabo já perdeu quando nós chamamos o Senhor para a nossa luta. Amém? Se você tem visto, olha, eu tenho visto muitas lutas na família, mas cadê as pessoas orando? Cadê as pessoas intercedendo? Então, coloque um propósito. Então, a palavra, o pastor Rodrigo falou domingo passado sobre semeadura também. E essa palavra não se esgota ali naquela pregação. Mas antes de entrarmos aqui naquilo que a gente vai falar de semeadura, semear para colher, eu queria dizer uma coisa. Nós, assim como eu falei que nós temos que ser firmes na decisão de quem vai governar o país, nós temos que ser firmes na decisão de quem vai governar a nossa vida, a nossa casa. Se você falar o seguinte, eu vou ser fiel à palavra, amém, seja. E a Bíblia fala o seguinte, olha, é sim, sim e não, não. O que passar disso é do diabo. Então, se você estiver querendo fazer alguma coisa e a palavra falar não, é não. Por que é que às vezes a gente fala, a palavra falou não, mas tem tanta gente que faz, né? O mundo faz, mas você é você. A vida é sua. O que você está fazendo vai ter colheitas. Então, é sim, sim, não, não. Se você não lutar contra o pecado, pastor, mas é um pecadinho, lute para que ele saia da sua vida, porque é brecha. E aquele pecadinho vira um pecadão. Irmãos, eu tenho muitos e muitos casos que a gente vê que a pessoa começou a negligenciar com pequenas coisas.
com pequenas coisas. Eu conheço uma história de uma pessoa que ele é conhecedor da palavra, e aí o que aconteceu? Ele tinha problema em casa, no casamento. E aí ele, conhecedor da palavra, mas aí ele tinha uma fraqueza com relação a sexo. Aí um dia a mulher brigou com ele e falou assim, também vou descontar. E passou lá numa casa de prostituição para ter um relacionamento lá com a mulher lá. Vou pagar com... né? Ela não falou que eu era assim, que eu era assado. Eu não era, agora eu vou pagar. Aí, uma vez... De repente, a coisa engrossou, tal, vou pagar com a mesma moeda. Voltou de novo lá. Aí foi. Aí encontrou com uma mulher lá, que fez a cabeça dele, falou assim, olha, eu estou aqui porque, né, a vida me jogou aqui, mas eu queria sair daqui, se eu achasse alguém que cuidasse de mim, né, e uma pessoa bonita e tal... E ele não vai, não se encanta e não tira a pessoa de lá. E começou a sustentar uma outra família. E, só vou falar isso. Um pecadinho. Vai virando, cria um vínculo. Vai virando. Aí cai no laço do passarinheiro. Aí, tchau. O estrago é para valer. Então, irmãos, eu estou falando um exemplo. Se o problema é na área de sexo, problema no relacionamento, é problema com mentira, é problema na finança, lute para falar assim, não, eu vou começar o ano com um propósito, vou erradicar esse pecado da minha vida. Não aceito. A palavra diz o quê? Submetei a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. O que a pessoa faz? Rejeita, resiste a Deus e se junta ao diabo. Porque quando você não busca na palavra o que a palavra está falando, você está rejeitando a Deus. Então você tem que vir a Deus, submeter a Deus, aí você fortalece. Deus vai renovar suas forças, você vai ter estratégia. O diabo fugirá de vós, porque esse aqui não dá para mim. A pessoa está lá, firme na rocha, como é que eu vou? Não, eu vou pegar um mais fraco. Então, primeira coisa para 2018, lute contra os pecados. Se você sentir que tem brecha na sua casa, seja da sua parte, da parte do seu cônjuge, se é filhos, lute, peça em oração, se precisar, vamos fazer campanha. Aliás, depois nós vamos ter reuniões com a liderança, nós queremos para 2018 criar grupos de oração, né, mais do que a intercessão que nós temos aqui no domingo, que... Nós temos convidado a igreja, é difícil para vir, nós vamos mudar a estratégia esse ano. Precisamos fortalecer as orações. Então, nós estamos falando aqui o seguinte, palavra que o pastor Rodrigo pregou uma parte do domingo passado. Gálatas 6, de 7 a 9, diz assim, de Deus não se zomba, né? O grupo que fizeram o curso casado lembra essa passagem aí. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem semente neutra. Não tem semente neutra. Tudo que você faz é uma sementinha que você joga e vai dar resultado. Bom ou ruim? Então, eu pergunto, como é que você fala para mim da sua casa? Você sente presença de Deus na sua casa? Pastor, eu sinto presença de Deus, mas é raro. O problema lá parece mais um inferno do que a presença de Deus. Então, por que isso? É o que você está semeando. É o que você está semeando, você está colhendo. Então, eu quero um lar com paz. Então, semeia paz. Não, mas eu sou durão, né? Comigo é assim, deu, levou. Vai ficar dando e levando e o diabo batendo palma, porque é isso que ele quer. As pessoas que falam assim, comigo eu sou o marido, eu tenho que... Não, pera, calma. Né? O que você quer para a sua casa? Não, mas eu estou com a razão. Muitas vezes as pessoas vai pela razão, mas é um inferno a casa dele. Eu vou provar que eu estou com a razão. Eu prefiro estar
perder a razão, mesmo estando com a razão, mas ser feliz, acalmar o furacão que está acontecendo. Então, de novo, 2018, o que você quer para a sua vida, para o seu lar, para os seus filhos, para o seu casamento? Semeie para colher, porque se você quer, não vai nascer. Se você está querendo nascer rosa, não vai nascer rosa se você está semeando espinho. Se você é uma pessoa grossa, então, estava assim, fazendo uma visita com o irmão, ele estava falando, porque a minha esposa, né, não tem jeito, porque a vida inteira ela quer que seja do jeito dela. Então, ela faz uma panela de comida desse tamanho, para fazer uma vez só, e enquanto não acabar, não tem outro. A pessoa tem que... Imagina que você gosta de mandioca, né? Eu gosto de uma sopinha de mandioca, né? Mas se você faz um panelão desse tamanho, até acabar, você enjoa do negócio, não é verdade? Mandioca de manhã, de tarde... pelo amor de Deus, né? Então faz menos. Mas rende mais se fizer um panelão. Então, eu falo assim, para com isso. Às vezes, o que eu quero, eu só estou pensando em mim. Não é verdade? Então aí o marido estava falando, né? Porque a minha mulher fazia uma panela desse tamanho e queria que eu comesse até acabar. E eu falava, não, e era briga por conta de uma coisa tão boba, né? Mas dá trabalho fazer. Irmãos, às vezes nós criamos um problema, né? Por falta, às vezes até por preguiça, né? Mas não dá tempo. Então, ponha o marido para ajudar a fazer, né? Divide a tarefa, mas assim, não seja uma coisa assim, tem que ser do meu jeito. E dane-se ele, porque eu estou fazendo. Isso é amor? Amar é fazer a pessoa feliz, né? Não ficar que nem o cara, o americano que veio no Brasil, ele não sabia, um estrangeiro não sabia falar, né, o português, e ele foi lá no restaurante e ele falou assim, eu vou pedir um prato, mas o que eu vou pedir? E ele ficou olhando, né? Aí um carinha lá pediu feijoada, né? Ele falou, já sei. O garçom pediu para ele, o que você vai comer? Ele, feijoada, né? E o cara trouxe uma feijoada, ele comeu, gostou. Na janta, o que o senhor vai comer? Feijoada. No outro dia, feijoada. Feijoada. Fazia 3 meses que ele só sabia falar feijoada. Aí ele falou, vou mudar. Vou pedir sanduíche. Aí ele ouviu um cara falar sanduíche, né? Aí o garçom foi lá para ele, o senhor vai pedir hoje feijoada? Ele falou, não, sanduíche. Aí o garçom falou, quente ou frio? Ele, sanduíche, quente ou frio? Sanduíche, quente ou frio? Feijoada. Irmão, ninguém merece. E às vezes as coisas são tão simples na nossa vida e a gente complica. Então o que nós estamos falando? 2018. O que você vai semear? Aonde estão as colheitas? Então o que você quer para a sua vida? Então você semeia. Como é que foi 2017? Olha para a sua vida como é que foi. Alegria. O que deu alegria na sua casa? Você incentiva. O que trouxe problema? Você evita aquelas situações, né? Então, nós temos que buscar semear coisas que vai trazer paz na nossa vida. Eu já falei assim, né? O casa que tem muitas brigas, põe louvor. Louvor é a arma de guerra. O inimigo não aguenta você ver lá louvando a Deus, então põe louvor. Então, se você não está conseguindo nem louvar a Deus, começa a orar, pedir para Deus abençoar seu lar, porque Deus, Ele abençoa, mas você tem que semear para colher. Agora, eu queria dizer para você o seguinte, né? Dentro desse contexto, ninguém colhe nada que não semeou. Então, tudo aquilo que você semear, isso também você ceifará. Nisso aqui, Tiago 4,8 fala o seguinte, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a você. Como é que eu quero a presença de Deus na minha vida se eu não chegar a Deus? Então, quanto? Aonde? Através da palavra.
Através da palavra. E hoje, Deus está para nós, hoje é dia de ceia do Senhor. É dia que nós vamos assim nos prostrar na presença do Senhor, vamos participar da mesa do Senhor. Eu queria que vocês voltassem na primeira palavra de Deus para nós aqui. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Deus está falando para nós, como eu disse no início, né? Situações assim de preocupações, pessoas que estão cansadas, às vezes até feridas, e Deus está trazendo para nós essa mensagem. Como é que eu vou entender essa palavra na minha vida? Deus falou assim, ó, vê o antônimo dessa palavra. A revelação dessa palavra está em você ler o contrário. Para você entender bem essa mensagem e aquilo que Deus está falando, vamos ler o contrário. Ao invés de nós lermos, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, leia o seguinte, os que não esperam no Senhor permanecerão cansados. É isso que eu tenho visto, né? É isso que Deus mostrou. As pessoas que não botam Deus na sua vida, no lugar dele, essas pessoas estão cansadas. Essas pessoas não têm força. E o diabo vem e ganha uma, e vem e ganha outra. Então, a palavra de Deus fala o seguinte, olha, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus está falando o seguinte, se você está cansado, se você está sem força, às vezes desanimado, é porque não há uma confiança em Deus. Então, os que não esperam no Senhor permanecerão cansados. Aí, Deus está falando o seguinte, aqueles que esperam no Senhor subirão com asas de águia. Quem não espera no Senhor, lendo o contrário, não decolarão. Então, por que será que nós temos visto assim, lutar e não sair do lugar? As pessoas fazer e não ver as coisas decolarem. As pessoas não vê. Então, o que acontece? Como eu disse, Deus faz a sua parte e nós temos que fazer a nossa. Por isso, há asas como asas de águia. Você já viu um avião voar com uma asa só? Precisam de duas asas, né? Então, Deus está falando para nós que Ele vai ser uma das asas, se nós fizermos a nossa parte. Então, Deus entra na nossa vida para dar o equilíbrio. Se você é uma pessoa que tem, ou você no trono, ou você lá embaixo falando que você não é capaz, que você não... Então, Deus está falando o seguinte, eu vou trazer o equilíbrio à sua vida. Então, o equilíbrio é nós começarmos a ter confiança em Deus. Nisto, nós começaremos a perceber, né, as coisas acontecendo. Você vai começar a ver que aquilo que você lutou o ano passado inteirinho, não viu prosperar. Confia no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor subirão com asas de águias. Então, o que acontece? A pessoa começará a ver as coisas fluírem, a começar a caminhar. E a segunda coisa aqui, se nós lermos ao contrário, quem, lendo ao contrário, se tentar correr, ele vai se cansar. Então, a pessoa não vai ter força. Por mais que você queira ter dado aquela arrancada, se você não confiou no Senhor, não colocou Ele em primeiro lugar, você não vai ter força para correr. E até no andar você vai se fadigar. Mas aquele que espera no Senhor, como diz aqui a palavra, terão as suas forças renovadas. É isso que Deus está falando para nós. E o esperar no Senhor não é ficar parado, porque Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Eu tenho fé no Senhor, mas eu vou buscar o entendimento da palavra, aplicar ela na minha vida. Eu não vou ficar esperando as coisas acontecer. Se a palavra está falando não, eu vou falar sim.
Então eu tenho que ser fiel à palavra. Quando nós somos fiéis à palavra, a palavra, Jesus fala assim: aqueles que permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vos farei. Então é isso aí que nós estamos, a palavra para esse primeiro culto do ano. Confiar no Senhor, firme na palavra, Deus vai renovar as forças. Se tem alguém aqui cansado, se tem alguém aqui que ainda não viu as promessas de Deus, aquilo que é promessa na sua vida se cumprindo, confia no Senhor. Creia que no tempo certo, Ele vai mostrar para você, né, o quão poderoso Ele é para fazer cumprir tudo aquilo que Deus prometeu. Fique em pé. Vou convidar o pastor Rodrigo para vir preparar já para nós fazermos a ceia do Senhor. Fecha seus olhos. Pai,